Imagina a Coreia do Sul lá pelos anos 60, um país tentando se reerguer depois da guerra, com cicatrizes ainda abertas, tanto nas cidades quanto nas pessoas. A saúde mental era um tema pouco discutido, quase um tabu. Muitos doentes eram escondidos pela família ou deixados à própria sorte. E foi nesse cenário que surgiu a promessa do Hospital Psiquiátrico Gonjiam. O hospital foi construído em Gwangju, longe do centro urbano, afastado de tudo. Quem via de fora achava até bonito. Era um prédio grande, de 3 andares, com janelas largas e corredores extensos. Rodeado por uma floresta densa e um rio que cortava a paisagem, o local tinha aquela aparência serena, como se ali fosse possível encontrar paz. Os panfletos da época prometiam cura, descanso e tratamento moderno. Era como se tivessem criado um pequeno refúgio para mentes perturbadas, onde cada paciente seria tratado com dignidade, paciência e tecnologia de ponta. E por um tempo, isso até pareceu verdade. As famílias que levavam seus entes queridos até lá saíam aliviadas. O prédio estava limpo. Os médicos pareciam profissionais. Havia enfermeiras sorridentes. Tudo cheirava a desinfetante e promessa. Mas havia algo estranho. Mesmo nos primeiros meses, os moradores da vila mais próxima evitavam passar perto dali ao cair da noite. Diziam que o hospital era quieto demais, que o ar parecia pesado, como se carregasse algo que os olhos não viam, mas o corpo sentia. Um calafrio, um incômodo, difícil de explicar. Dentro do hospital, o silêncio era absoluto. Mesmo com dezenas de pacientes, era como se os sons fossem engolidos pelas paredes. Alguns diziam que aquilo era sinal de ordem. Outros que era só o começo de algo que ninguém queria entender. O isolamento, que inicialmente era vendido como tranquilidade, logo se mostrou uma faca de 2 gumes. Sem vizinhos, sem fiscalização constante, sem olhos curiosos por perto. Aquele lugar começou a viver pelas próprias regras, e quando ninguém está olhando, o que acontece entre 4 paredes pode se transformar num verdadeiro pesadelo. A promessa de um lugar de cura foi, na verdade, o início de um capítulo sombrio na história da Coreia. Agora me escuta com atenção. Imagina um prédio grande, com paredes descascadas pelo tempo, no alto de uma colina. A estrada que leva até ele é estreita, cheia de curvas, e parece que vai engolir seu carro a qualquer momento. Em volta, só mato, mata fechada, densa, úmida. Silêncio absoluto, silêncio de lugar onde até o som tem medo de ficar. O Hospital Gonjiam foi construído propositalmente nesse ponto afastado de Gwangju, com a justificativa de trazer paz aos pacientes. Mas convenhamos, né? Paz demais vira estranheza. E logo nas primeiras visitas, muita gente já sentia que aquele lugar era errado. Ali não chegava barulho de cidade, não havia vizinhança, não havia movimento, só o som das árvores balançando com o vento e, vez ou outra, o grasnar de um corvo. De dia, o hospital era sombrio. De noite, era um pesadelo que respirava. Dizem que a própria floresta ao redor parecia vigiar quem entrava, como se o mato crescesse com a intenção de manter as pessoas lá dentro. O rio que corria perto dali ficava vermelho com a luz do pôr do sol, parecendo sangue correndo pelas pedras. E as neblinas, essas eram frequentes. Surgiam do nada, como um cobertor pesado que caía sobre o prédio. Não demorou para surgir um sussurro popular entre os locais. Quem entra em Gonjiam sai diferente. Isso se sair. Os poucos moradores da vila mais próxima diziam que a floresta carregava histórias antigas, que aquele pedaço de terra nunca deveria ter sido tocado, que antes mesmo do hospital existir, coisas estranhas já aconteciam ali. Barulhos sem origem, animais desaparecidos, vultos entre as árvores. E foi nesse palco natural de horror que ergueram um centro de tratamento. Sabe aquele ditado? O lugar molda os eventos.
Pois bem, o local do Gonjiam parecia ter sido moldado à mão pelo próprio medo. Era como se tudo ali conspirasse para manter a dor dentro dos muros. Como se o hospital tivesse sido plantado ali não para curar, mas para alimentar a escuridão que já estava à espreita. Agora é aqui que a coisa começa a mudar de temperatura. Porque até então a gente estava só desconfiando do lugar, né? Mas nesse ponto, os relatos estranhos começam a sair pelas frestas das paredes. O Hospital Gonjiam deixou de ser apenas um prédio isolado. Ele começou a respirar por conta própria. Vamos lá. No começo, eram só cochichos. Um paciente dizia que via sombras andando pelos corredores durante a madrugada. Outro dizia que alguém o chamava pelo nome, mesmo quando estava sozinho. Até aí, os médicos achavam que era só delírio, sintomas dos próprios transtornos. Faz parte da condição, diziam. Mas quando os funcionários também começaram a sentir, a coisa mudou de figura. Enfermeiras mais antigas contavam que em certos quartos o clima era diferente, mais gelado. As lâmpadas piscavam sem motivo. E ninguém queria entrar na sala 402, um cômodo trancado com cadeado que nem os diretores explicavam direito por que estava fechado. A resposta era sempre vaga. Questões de manutenção. Só que a chave sumiu e ninguém mais entrou lá por muitos anos. Guardas noturnos começaram a pedir demissão sem dar explicações. Alegavam que ouviam passos correndo nos corredores, passos rápidos de criança. Mas quando iam checar, o hospital estava vazio. Outros relataram ter visto uma mulher de branco parada ao lado da escada, imóvel, olhando para a parede como se ouvisse algo. E então sumia. Alguns relatos ficaram famosos entre os funcionários. Um enfermeiro jura ter encontrado um dos pacientes deitado no chão da ala psiquiátrica, com os olhos abertos, completamente paralisado, murmurando em latim. Idioma que ele jamais teria como saber. Uma médica, ao revisar os relatórios noturnos, percebeu que os registros estavam sendo modificados, horários trocados, nomes que apareciam sem nunca terem sido internados. Um nome, em especial, voltava com frequência, Ji Yeon, mas esse nome não constava em nenhum prontuário oficial. E o mais bizarro, pacientes que antes respondiam bem ao tratamento começaram a regredir de forma acelerada. Ficavam agitados, agressivos e depois silenciosos, como se estivessem ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. A cada mês, os boatos se tornavam mais fortes. Funcionários se recusavam a fazer o turno da noite. As famílias pararam de visitar. E o hospital, antes considerado uma promessa de esperança, ganhava uma nova fama, a de um lugar onde a sanidade morria aos poucos. A primeira vez que alguém ouviu falar da sala 402 foi quase por acaso. Um paciente, durante um surto, gritou no meio do refeitório: "Ela está lá dentro! A mulher da escuridão mora na 402. A princípio, ninguém deu importância. Um delírio, pensaram. Mas depois, outros começaram a apontar a mesma sala. Mesmo pacientes que nunca se encontraram. Funcionários começaram a evitar aquele corredor. Enfermeiras passavam por ali mais rápido. Guardas desviavam o olhar. Era como se só de chegar perto, algo invisível encostasse na pele. Muitos relatavam sentir náuseas intensas, tontura e até formigamento nos braços, como se a energia do local sugasse suas forças. E o mais estranho, a porta simplesmente não abria, não havia cadeado, não havia corrente, mas ela não se movia, como se algo do outro lado segurasse a maçaneta por dentro. Um zelador, chamado Han, tentou forçar a fechadura uma vez por ordem da direção. Ele não conseguiu. A chave que sempre usava no hospital inteiro girava, mas não abria. No dia seguinte, ele pediu demissão. Disse que teve um pesadelo naquela mesma noite em que estava preso dentro da 402, cercado de paredes vivas que sussurravam o nome dele repetidamente enquanto mãos invisíveis o tocavam. A lenda cresceu.
Muitos diziam que quem tentava abrir a 402 sofria alguma consequência. Uma enfermeira, após encostar a mão na maçaneta, teve uma crise de ansiedade tão forte que precisou ser internada. Um paciente foi encontrado em frente à porta, murmurando coisas incompreensíveis. Os olhos revirados, os dedos ensanguentados de tanto arranhar a parede ao lado da porta. E sabe o mais macabro? Alguns funcionários diziam ouvir batidas vindas de dentro da sala. 3 batidas, sempre à mesma hora, 03h33, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando sair. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido ali. Uns diziam que um médico cometeu suicídio dentro da 402. Outros que uma paciente foi esquecida lá durante dias e morreu de fome, completamente sozinha. Mas a verdade? A verdade foi enterrada junto com o silêncio dos diretores. Tudo o que restava era o medo. O medo de um lugar onde nem as chaves funcionavam, onde o tempo parecia diferente. E onde, mesmo sem abrir a porta, todos sabiam que havia algo ou alguém lá dentro. Durante anos, aquela porta permaneceu selada como um túmulo. Ninguém ousava tocar. Mas a curiosidade humana é um bicho teimoso, né? E um grupo de novos funcionários, gente cética que não acreditava em lenda nenhuma, decidiu quebrar o tabu. Era uma noite chuvosa. Claro que era. O hospital já tinha perdido parte da equipe. Alguns pacientes tinham sido transferidos depois de crises inexplicáveis. O clima estava pesado. 3 homens se reuniram no corredor da ala norte. Tinham uma chave mestra, ferramentas e o tipo de coragem que só quem ainda não viu nada de verdade consegue ter. Primeira tentativa, nada. Segunda tentativa, a maçaneta girou, mas travou. Na terceira, a porta se abriu, devagar, range, como se tivesse ficado presa por séculos, e assim que o ar de dentro saiu, um cheiro podre tomou o corredor. Algo entre carne velha e mofo molhado. Denso, sufocante. Os 3 colocaram a mão na boca, tossindo. Um deles vomitou ali mesmo, no chão. Mas o que viram lá dentro era pior do que o cheiro. A sala 402 era pequena, suja e completamente escura, mesmo com a lanterna ligada. As paredes estavam riscadas com símbolos estranhos, como se alguém tivesse arranhado a tinta até rasgar o concreto. Não era tinta, era sangue seco. Tinha marcas de unhas, palavras repetidas várias vezes, frases desconexas. Mas uma chamava mais atenção. Não abra, ela ainda está aqui. No canto da sala, havia uma cadeira de ferro enferrujada, com cintos presos aos braços, do tipo usado para contenção de pacientes violentos, e ali, no chão ao lado, um pedaço de tecido branco, um uniforme de paciente. Mas ninguém sabia quem tinha sido internado ali. Um dos funcionários, o mais novo do grupo, começou a se tremer. Caiu de joelhos e disse que sentia uma presença, que estava ouvindo uma voz no ouvido, uma voz feminina, suave, mas insistente. Ele desmaiou segundos depois. Os outros 2 o arrastaram para fora da sala e trancaram a porta novamente. Mas era tarde. Desde aquela noite, algo mudou no hospital. A sensação de ser observado ficou mais forte. As câmeras de segurança começaram a gravar por conta própria, mesmo quando ninguém as ligava. O jovem que desmaiou nunca mais falou. Foi internado. Diagnosticado com catatonia profunda, seus olhos permaneciam abertos, mas era como se ele olhasse para dentro da sala, mesmo de longe. E a 402. Voltaram a trancar. Mas agora, a porta bate sozinha. Às vezes 3 vezes, às vezes mais. E os que escutam dizem que no silêncio é possível ouvir uma mulher chorando lá dentro. Durante um tempo, tudo era silêncio. As histórias da sala 402, os gritos nas madrugadas, as batidas que ninguém ousava investigar. Pareciam lendas que só ganhavam força à noite. Mas então algo começou a acontecer, e dessa vez não foi com os pacientes. Foi com os profissionais.
Tudo começou devagar. Um enfermeiro pediu demissão, disse estar cansado, queria ficar mais perto da família. 2 semanas depois, uma técnica de enfermagem fez o mesmo. Logo em seguida, um dos psiquiatras mais antigos da instituição entregou a carta de desligamento sem nem avisar. 3 de uma vez, depois 5, depois 8. A direção tentava abafar. Diziam que era apenas rotatividade normal. Mas quem via os rostos dessas pessoas sabia. Não era cansaço, era pavor. Eles saíam de cabeça baixa, evitando qualquer pergunta. Não olhavam para trás. E quando algum colega tentava conversar, só diziam coisas como: aquilo não é um hospital, tem algo lá dentro, ou o mais comum e assustador: você vai entender quando for tarde demais. Um médico chamado Dr. Park foi um dos poucos que se permitiu falar um pouco mais dias antes de desaparecer. Ele contou que por várias noites seguidas acordava dentro do próprio consultório sem lembrar como tinha ido parar lá. Os prontuários dos pacientes apareciam riscados com palavras em latim. Ele jurava nunca ter escrito nada daquilo, e as fitas da câmera de segurança sumiam, ou apareciam com estáticas estranhas e vultos passando ao fundo. Certa madrugada, ele entrou em colapso durante o plantão. Gritava que algo estava atrás dele. Disse que tinha visto a mulher da sala no reflexo da janela. Foi o último dia dele ali. Depois disso, a equipe foi se esvaziando. Alguns fugiam durante a noite, outros largavam tudo sem aviso, deixando jalecos pendurados nas cadeiras, arquivos inacabados, prontuários abertos. O hospital começou a ficar silencioso demais. E não era paz, era abandono, uma ausência que gritava pelos corredores. Os poucos funcionários que ainda restavam andavam como se algo os seguisse. Olhos fundos, rosto pálido e um medo que não dava para explicar com palavras, porque como é que você explica uma presença que não se vê, um toque que vem do nada, um sussurro que ninguém mais escutou, mas você tem certeza que ouviu? Ali, dentro do Gonjiam, o medo tinha nome, e ele andava de jaleco branco, calado, observando. Não demorou muito depois da saída dos funcionários para algo ainda mais sinistro começar a acontecer. Os pacientes, já vulneráveis, assustados, perdidos entre delírios e silêncios, começaram a morrer. No começo foi 1, depois 2. Depois uma sequência de corpos, encontrados em situações tão bizarras e perturbadoras que nem os médicos conseguiam escrever os relatórios sem tremer a caneta. Alguns eram encontrados mortos dentro das próprias celas, sem nenhum sinal aparente de agressão. Apenas olhos arregalados, boca aberta como se tivessem gritado até o fim e o corpo encolhido num canto. Outros estavam em posições impossíveis, como se estivessem tentando fugir de algo invisível. Braços estendidos, unhas quebradas por arranharem as paredes. Teve um paciente que foi achado com a cabeça enfiada entre as barras da janela, como se estivesse tentando sair dali a qualquer custo. Mas no 4º andar, onde não havia escapatória, a direção do hospital dizia sempre a mesma coisa: parada cardíaca. Mas todo mundo sabia que não era só isso. Não podia ser. A equipe que ainda restava e os próprios pacientes que ainda tinham alguma lucidez começaram a relatar coisas estranhas nas noites anteriores às mortes. Sussurros nos corredores vazios, portas que abriam e fechavam sozinhas. A sensação constante de estarem sendo observados. Mas o pior relato era sempre o mesmo. Eu vi ela. Pacientes diferentes, de alas diferentes, diziam ver uma mulher de branco, cabelos longos, rosto pálido demais, andando pelos corredores. Ela não falava, só observava. Mas quem a via morria alguns dias depois. Alguns deixavam desenhos, outros escreviam coisas nas paredes com as unhas ou com sangue, palavras desconexas, repetições como: ela vem à noite. Não olhe nos olhos dela. Ela mora na sala 402. Teve um caso que ficou marcado.
Um jovem chamado Ji-woo era calmo, mantinha-se estável. Até que, numa madrugada, foi encontrado enforcado com os próprios lençóis, pendurado numa luminária. No chão, escrito com pasta de dente, havia uma única frase: "Ela entrou no meu sonho." Depois da morte dele, muitos outros pacientes começaram a entrar em colapso. Gritavam à noite, tampavam os ouvidos, como se quisessem bloquear uma voz constante. E pior, alguns começaram a tentar fugir de si mesmos. Tentavam arrancar os próprios olhos. Outros se arranhavam profundamente, dizendo que precisavam tirar ela de dentro. O hospital se calava, as famílias recebiam comunicados frios. E os corpos eram levados às pressas. Mas nas paredes do Gonjiam, os ecos desses últimos momentos ficaram presos. E até hoje, quem entra lá diz que sente a presença de quem morreu sem entender o que estava tentando fugir. A fama da Sala 402 ultrapassou os muros do hospital. Ela ganhou vida própria nas profundezas da internet. Fóruns obscuros, comunidades de caçadores de lendas, grupos fechados no Telegram, todos falavam da mesma coisa: a sala que ninguém conseguia abrir. A maldição do hospital Gonjiam. Era como se o hospital inteiro girasse em torno daquela porta. Exploradores urbanos, alguns experientes, outros apenas em busca de views, passaram a encarar a Sala 402 como o chefão final de um jogo de terror. Mas o que acontecia lá não tinha lógica. As câmeras travavam quando apontadas para o corredor que levava à sala. Algumas desligavam sozinhas, outras gravavam até certo ponto e apagavam do cartão de memória, como se nada tivesse sido capturado. Teve um grupo de 3 rapazes que levou equipamentos de última geração. Lanternas potentes, sensores de movimento, microfones de lapela. Logo que entraram no corredor da 402, o silêncio ficou diferente. Não era um silêncio comum. Era como se o som do mundo tivesse sido desligado. Nem o vento passava ali. O ar parecia parado, pesado, grosso. Eles chegaram até a porta. Tentaram empurrar, forçar, puxar com ferramentas. Nada. A fechadura não cedia, mas também não parecia estar trancada. Era como se algo invisível estivesse empurrando do outro lado. Um dos rapazes colocou o ouvido contra a madeira gasta. Depois de alguns segundos, deu um passo para trás, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Disse tremendo: "Eu ouvi alguém chorando lá dentro." Foi o suficiente. Eles correram. Saíram deixando metade dos equipamentos para trás. Dias depois, postaram um vídeo com a tentativa, mas o final do vídeo simplesmente sumiu. Os últimos 2 minutos estavam corrompidos. E detalhe, os arquivos originais, que eles juravam ter salvo em HD externo, desapareceram do computador. Outro caso famoso foi de uma garota chamada Minji, conhecida por explorar lugares assombrados sozinha. Ela se preparou por meses, estudou a planta do hospital, levou uma câmera térmica, microfone sensível a frequências baixas e um diário para anotar tudo. Ela subiu sozinha até o corredor da 402. Fez uma live privada apenas para alguns membros pagantes do canal. E foi aí que o público testemunhou algo estranhamente impossível. Enquanto ela narrava o ambiente, a live começou a apresentar interferências, ruídos baixos, zumbidos, e de repente uma voz sussurrada cortou o silêncio bem perto do microfone. "Sai daqui!" Minji travou. Virou devagar para trás, com os olhos cheios de lágrimas, e a tela congelou. A live caiu. O canal foi desativado por violação de termos. Ela reapareceu 2 dias depois, no quarto, com o rosto pálido e sem conseguir falar. Só escreveu, numa folha de papel, com a letra trêmula: "A porta estava aberta, mas não era para mim." Desde então, a Sala 402 virou quase um símbolo de obsessão no submundo da internet. Teorias pipocavam.
Uns diziam que a sala era uma cela, onde pacientes mais perigosos eram torturados. Outros juravam que ali foi feito algum ritual, envolvendo um paciente médium e um médico obcecado por vida após a morte. Havia até quem acreditasse que a sala não existia no plano físico como conhecemos e que só podia ser acessada por quem o hospital escolhesse. O que todos concordavam era: ninguém entrava, e os que chegavam perto demais nunca mais eram os mesmos. Depois de tantos anos de abandono, o Hospital Gonjiam já não era só um prédio velho. Ele tinha virado um santuário do medo. A Sala 402 já era famosa. Os fenômenos inexplicáveis já tinham saído do submundo da internet e começado a incomodar o governo. Exploradores seguiam se machucando, sumindo. As pessoas da região já evitavam até passar na frente mesmo durante o dia. Foi aí que veio a decisão: vamos demolir tudo. A ideia era simples: destruir o hospital, apagar as lendas e acabar com os problemas. Engano deles. Logo na primeira tentativa, as coisas começaram a dar errado. No primeiro dia de demolição, o guindaste principal, novinho, travou do nada. O braço mecânico girou sozinho, com força, e quase esmagou um dos operários. Disseram que foi falha técnica. No segundo dia, um dos trabalhadores caiu do terceiro andar. Ele jurava que tinha visto uma criança andando por um dos corredores e foi atrás. Mas lá em cima não tinha ninguém. Ele tropeçou no nada e despencou. Teve outro caso de um soldador que, ao tentar cortar uma viga próxima ao que seria a Sala 402, a máquina desligou sozinha, derreteu parte do equipamento e soltou uma fagulha que incendiou um pedaço do teto. O fogo apagou sozinho antes que qualquer bombeiro chegasse, como se o prédio tivesse controlado o próprio incêndio. Dias depois, os trabalhadores começaram a se recusar a voltar. Um deles, um homem de quase 60 anos, com décadas de experiência, largou o capacete no chão e disse: "Esse lugar não quer ir embora. Tem coisa aqui que não é do nosso mundo." Outros operários relataram sentir tontura, enjoo e dores de cabeça fortíssimas ao se aproximar do prédio. Um disse que ouviu batidas de dentro das paredes, como se alguém estivesse preso entre o concreto. E então veio o episódio mais assustador. O encarregado da obra resolveu supervisionar pessoalmente o reinício da demolição. Chegou cedo, com uma equipe reduzida e uma câmera para documentar o processo. Às 7h da manhã, enquanto eles se aproximavam do hospital com as escavadeiras, as luzes do prédio piscaram. Mas lembre-se, o local não tinha eletricidade há décadas. E foi nesse momento que o rádio da equipe, todos ligados na mesma frequência, captaram uma voz baixa, grave, cortada por estática que dizia: "Não toquem no que é nosso." A gravação existe até hoje. Circula em fóruns como uma das maiores provas de que o Hospital Gonjiam tem vontade própria. Depois disso, o projeto de demolição foi arquivado. Sem explicação, sem coletiva de imprensa, o hospital ficou lá, intacto, como se ele mesmo tivesse vencido, como se dissesse: "Vocês me trancaram com os horrores, agora vão ter que conviver com a minha presença." Desde então, ninguém mais tentou derrubar o hospital. As grades foram reforçadas, o acesso foi proibido, mas mesmo assim, ele continua lá, observando, respirando, esperando. Mesmo depois de tudo, as mortes, os desaparecimentos, os relatos de fenômenos sobrenaturais e a recusa quase viva do hospital em ser destruído. Muita gente ainda achava que aquilo tudo não passava de lenda urbana. Mas em 2018, tudo mudou. Foi lançado o filme Gonjiam Haunted Asylum, uma produção coreana que prometia mostrar os horrores escondidos entre os corredores frios e abandonados do hospital. O longa era apresentado como ficção found footage, estilo documentário, gravado como se fosse por um grupo real de exploradores que resolveram passar uma noite no hospital. E sim,
O filme é assustador. Portas que batem sozinhas, objetos que se movem sem explicação. E o grande vilão da trama, a Sala 402. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe. O filme não foi filmado dentro do Gonjiam original. Mesmo com todos os recursos da produção, os diretores não conseguiram permissão para gravar lá. Alguns dizem que foi o governo que impediu, outros dizem que ninguém da equipe quis arriscar. E há também aqueles que afirmam que o próprio hospital fez com que o projeto original falhasse, assim como fez com os operários da demolição. Por isso, o filme foi rodado em um local alternativo, cuidadosamente recriado para parecer o verdadeiro Gonjiam. A ambientação foi tão fiel que quem já tinha pisado lá dentro jurava reconhecer cada corredor. Mas, para quem realmente conhece a história, o que aparece no filme é quase brando demais. Claro, tem susto, tem tensão, tem aquela sensação de algo te observando. Mas as histórias dos moradores antigos, dos sobreviventes que nunca mais falaram, dos vídeos que somem da internet, nada disso está lá. A verdade é bem pior. Pessoas que assistiram ao filme e depois resolveram visitar o hospital relatam que foram atraídas até a Sala 402. Uma garota que foi sozinha e ficou apenas alguns minutos na parte externa disse que ouviu seu nome sussurrado atrás da orelha. Ela correu, tropeçou, bateu a cabeça e apagou. Foram encontrá-la horas depois, no matagal ao lado, murmurando frases desconexas. Entre elas, não é filme, é prisão. O que mais assusta é que, mesmo com o sucesso do filme, a Coreia evita falar abertamente sobre Gonjiam. Turismo? Quase inexistente. Guias locais não aceitam conduzir visitantes até lá. Autoridades fogem do assunto, como se o próprio país quisesse esquecer que aquilo um dia existiu. Mas o hospital continua ali, parado no tempo, esperando. E o filme, mesmo assustador, acabou se tornando uma porta de entrada para algo muito mais sombrio. Porque depois de 2018, o número de pessoas que tentaram entrar no Gonjiam triplicou. Mas o número de desaparecimentos também. Depois do filme, dos vídeos que desapareceram da internet e das histórias que continuaram circulando pelo submundo digital, o governo coreano endureceu as medidas. Cercas de arame farpado foram erguidas em volta do terreno. Placas com letras vermelhas avisavam em coreano, inglês e até chinês: área proibida, perigo real. Policiais foram orientados a afastar curiosos e, durante certo período, guardas faziam rondas noturnas por ali. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, alguém tentava. Jovens corajosos ou inconsequentes, youtubers querendo fama, exploradores urbanos movidos pela adrenalina, médiums, sensitivos, até monges budistas. Todos queriam saber o que existia lá dentro. Alguns realmente conseguiam entrar. Gravavam trechos curtos, imagens tremidas, sons distorcidos, câmeras que perdiam o foco sozinhas, vídeos que acabavam abruptamente. Mas o mais assustador era o que acontecia depois. Alguns voltavam, mas nunca mais eram os mesmos. Um garoto de 23 anos que invadiu com 2 amigos em 2020 voltou em silêncio absoluto. Não dizia uma palavra. Olhar fixo no nada. A família tentou ajuda médica, psicológica, espiritual. Nada adiantava. Depois de meses sem falar, ele disse uma única frase durante a madrugada: a Sala 402 não quer mais me deixar. Ele nunca mais falou depois disso. Outro caso mais recente foi de um fotógrafo que tentou captar imagens noturnas do local. Ficou desaparecido por 2 dias. Quando reapareceu, estava nu, com o corpo coberto por arranhões e símbolos riscados com o próprio sangue. Ele jurava que ficou preso lá dentro, mas os investigadores tinham imagens da entrada completamente fechada durante esse tempo. Os policiais que atenderam o chamado nunca mais quiseram voltar ao hospital.
Hoje as cercas continuam de pé. O mato cresceu, cobrindo parte do terreno. As janelas estão escuras, quebradas, mas parecem olhar de volta para quem se aproxima. À noite, os moradores das redondezas ainda relatam sons estranhos, sussurros, batidas, passos arrastados e, às vezes, gritos sufocados. Mas ninguém investiga mais, porque todos sabem o que já foi tentado: demolir, ignorar, esquecer, proibir. Nada disso funcionou. O Hospital Gonjiam continua ali, intacto, como se esperasse o próximo curioso, o próximo tolo, ou quem sabe, você.